Agradeço a Deus, irmão. O Senhor nos agraciou de nascer no meio de uma família bastante pobre. Deus deu 11 filhos para minha mamãe. Papai trabalhava de servente de pedreiro para tratar de 11 crianças. Então nossa vida foi muito difícil na infância, mas quando nascemos, eu sou mais velho, papai e mamãe já tinham 5 anos de batizado nessa graça santa. Então nos ensinou a confiar nesse Deus, a esperar na sua misericórdia. Nossos pratos era latinha de marmelada, meu Deus. Nossas canecas, latinha de massa de tomate, papai colocava uma alça e colocava um ribite. Nossa cama, colchão de palha. Nós dormimos 4 crianças em cada colchão. Nossa iluminação, nossa energia era lamparina. Papai e mamãe enchia a lamparina de querosene e à noite nos iluminava, mas nós nunca deitava sem fazer uma oração na nossa casa. Nossa casinha humilde, de chão batido, sem nenhum concreto, sem nenhum piso, a porta de tramela, sem nenhuma fechadura. Mas quando nós ajoelhava para orar, o Senhor nos visitava. Agradeço a Deus por muitas obras Deus tem feito na nossa vida. Sempre, todas as reuniões de jovens nós íamos. Mamãe sempre dizia, quando você chegar eu quero ouvir a palavra. E nós chegávamos maiorzinho, sentavam no chão do nosso barraquinho, mamãe colocava o véu. E ali nós começávamos a contar uma parte da palavra que nós tínhamos ouvido. E o Senhor visitava a mamãe muito com a sua glória, com a sua presença. Agradeço a Deus que quando chegou a época de ir para a escola, eu e a minha irmã entramos junto no mesmo ano. E uns meses antes, mamãe falou para nós filhos, vocês orem a Deus para que Deus prepare um material escolar para vocês. Papai não tem condições, o dinheiro é muito pouco, só dá para nós se alimentar só o básico. Mas vocês orando, Deus vai preparar o material. E nós oramos, irmão, confiando, aleluia, nesse Deus poderoso. Na semana de ir para a escola, a mamãe nos chamou no seu quarto e falou, filho, Deus preparou o vosso material. Não se envergonhe de ser pobre. O importante é que Deus está nas vossas vidas. Glória a Deus. Fiel até o fim, vocês vão entrar na glória. As nossas roupas, mamãe fazia, comprava aquele saco de açúcar vazio, que hoje é pano de chão. Eram nossos panos que nós tínhamos para congregar. Mamãe fervia numa lata de 18 litros ali no terreiro, porque não tinha fogão a gás. Colocava para coarar em cima da grama. Mamãe cortava aqueles panos com alegria e Deus dava sabedoria para ela. Ela era analfabeta, que não sabia ler nem escrever. Fazia os vestidinhos para minha irmã, nossas calças, nossas camisas, e dizia, filho, não se envergonhe, é Deus que preparou. Meu Deus. Que Deus prepara, nós não podemos ter vergonha. Deus e sempre vai nos ajudar. E assim, quando mamãe chamou nós no quarto para mostrar nosso material, falou, filho, Deus preparou o material, vocês orou e Deus ouviu. Deus preparou um lápis, mamãe cortou no meio, metade para tua irmã, metade para vocês. A mochila, Deus preparou, mamãe guardou 2 saquinhos de arroz vazio. É a mochila que Deus preparou para ir na igreja, para vocês irem estudar. Uma borracha Deus preparou, mamãe já cortou no meio, e 2 cadernos de brochura. Vocês vão aprender a ler e escrever, para ler a Bíblia para mamãe em casa e para cantar hino. Vocês vão ser desprezados na escola por ir de chinelinho de dedo. Mas nunca negue esse Deus. Nunca negue.
E se alguém perguntar se vocês é crente, digo, servimos a Deus na congregação cristã do Brasil. E agradeço a Deus que o Senhor tem nos abençoado. Mamãe ensinava nós a orar de manhã. Mamãe ensinava nós a orar na hora do almoço. À tarde, nem se fosse só uma água para beber. Mamãe colocava em volta da mesa os copos e dizia, vamos orar. Agradecer que Deus preparou o nosso café da tarde. E para jantar e para dormir. Agradeço a Deus que uma época, papai ficou, aleluia, sofreu um acidente, ficou em casa, na cama 1 mês, e o dinheiro foi tão pouco, aí não deu para comprar nem um arroz, nem um feijão, porque mistura era muito difícil entrar na nossa casa, ainda não tinha obra da piedade na nossa região nessa época, e um dia com muita fome, nós pedimos um pouco de arroz para mamãe, aleluia, e mamãe falou, filho, não tem hoje, mas vocês vão orar e Deus vai preparar. Antes do almoço chegou uma mulher bondosa que o esposo trabalhava numa padaria e ela foi juntando aqueles pão seco e de manhã, aleluia, na madrugada ela teve um sonho com a minha mamãe que levava aquele saco de pão seco da nossa casa e ela chegou lá com um saco grande de pão seco já juntado de vários meses, falou, dona Naldo, sei que a senhora tem muita criança, tá aqui esses pãozinhos, não sei se vai ter utilidade na vossa casa. Mamãe abraçou ela, falou, Deus te abençoe, que nunca falte o alimento na tua mesa. Entrou pra dentro, colocou o saco de pão em cima da mesa, falou, vamos orar, filho. Deus preparou as nossas condições de passar o mês. Vamos orar para Deus colocar vitamina nesses pães. Vocês vão comer esses pães secos e não vai morrer nenhum de vocês. Ali nós ajoelhando em volta da mesinha que balançava de um lado e de um outro, e Deus abençoou que mamãe quebrava aqueles pão, esfarelava e colocava num prato de água morna, e nós tomamos aquilo 30 dias, não morreu nenhum de nós e não emagreceu nenhum. O Senhor colocou vitamina naquele pão, e nós estamos hoje glorificando o nome de Deus. Agradeço a Deus que com 12 anos nós nunca tínhamos comido um bolo recheado e ouvi as crianças falar e dava uma vontade tão grande, e às vezes via na escola alguma criança que tinha condições, o papai ou a mamãe levavam um pedaço de bolo para eles comer, e aquilo, criança tem vontade de tudo, e sempre nós pedíamos, Senhor, um dia nós quer comer bolo recheado. Mamãe não pode comprar, nem papai, mas prepara para nós. E Deus testa nós para ver a nossa fidelidade. E bem-aventurado o homem, a mulher que é testado e é passado no teste. Uma vizinha nossa ia casar sua filha, e ela sentiu de convidar nós para o casamento da filha. Era um casamento na idolatria, e convidou com tanto amor, e mamãe falou, tá bom, se Deus preparar nós vai, mas nunca que mamãe nos iria levar num casamento da idolatria, e nós também não tinha roupa e nem condições para isso. Mas certo é que na hora da noiva partir o bolo, a mãe daquela noiva lembrou de nós e falou, filha, parte um pedaço grande para dona Naldo e os seus filhos. Eles não vieram, mas eu já ouvi aquelas crianças falar que tem vontade de comer bolo recheado, e eu vou levar amanhã um pedaço de bolo. Creio que a noiva partiu um pedaço quase do tamanho dessa Bíblia, e no outro dia cedo a mãe da noiva bateu no nosso portãozinho de madeira, chamou mamãe, nós fomos correndo pro portão, e ela trouxe aquele pedaço de bolo com guardanapo de pano em cima. O guardanapo era curto, o bolo era recheado de doce de leite, já estava vazando do lado. Quando nós vimos aquilo, irmão, encheu a boca de água. Nós não conhecia da doutrina
doutrina, mas mamãe conhecia. Mamãe agradeceu aquela mulher muito, abraçou. Deus te abençoe por ter lembrado de mim, dos meus filhos. Eu vou orar sempre para a senhora. Mamãe era sempre assim. Fomos entrando para casa, o quintal era grande, igual o espaço dessa igreja. Morava num barraquinho no fundo. E quando nós entramos, que os olhinhos tudo brilhando em volta da mesa, mamãe segurou naquele guardanapo e falou: filho, mamãe vai falar uma coisa. Mamãe serve a Deus há muitos anos, e esse bolo veio da idolatria, e mamãe não pode dar esse bolo para você, senão Deus vai cobrar da mamãe. Eu não quero que Deus me cobre nem de vocês, mas eu sempre criei em Deus, meus filhos. Desde a minha mocidade, Deus fez obra na minha vida. Mamãe vai no fundo do quintal enterrar esse bolo, e vocês vão orar agora. E antes da meio-dia, Deus vai trazer bolo na nossa casa. Pode ter certeza que Deus existe. Nós começamos a chorar, irmão. E mamãe pegou aquele guardanapo também, de ver nós chorando, ela começou a chorar. E vocês vão orar. Antes da meio-dia vocês comem bolo melhor do que esse feito hoje ainda. Mamãe pegou no fundo com enxadinha, e nós começou a orar e chorar. Com 20 minutos bateu no nosso portãozinho de novo. Nós escutamos e levantamos tudo da oração. Era uma senhora que morava uns 10 quilômetros longe de nós, com uma tábua grande, maior do que essa redonda. Quando mamãe viu aquilo, mamãe começou a chorar e dar glória. E ela falou: dona Nalda, essa noite eu tive um sonho, e Deus mostrava eu fazendo um bolo e trazendo na tua casa. E eu levantei 4 horas da madrugada e comecei a preparar esse bolo. Doce de leite, e ela senhora e os filhos. Nós entramos dando glória para casa, e mamãe olhava para o céu e dizia: eu não falei, meu filho, que Deus existe. E aquilo aumenta a fé do nosso coração. Morava num barraquinho que era coberto metade de telha francesa, metade brasilite, e um pedacinho era um frasco preto. Tinha muita chuva naquele tempo onde nós morávamos, na região de Campinas. Mamãe tinha muito medo de chuva forte, e numa tarde veio um temporal que vinha vindo, e mamãe chamou nós tudo quintal: filho, olha, o céu se escureceu, o temporal vem vindo, entra pra dentro para nós orar, para Deus guardar a nossa casa. E as minhas irmãzinhas pegou o véu, e nós fomos já ajoelhando e começamos a orar, e a chuva veio, um temporal muito grande que começou a entrar água por baixo da nossa porta de madeira, e começou a molhar nosso joelho. E mamãe dizia: não levanta, filho, Deus está me mostrando um anjo com a asa aberta em cima do nosso barraco. Levanta que Deus está guardando a nossa casa. Foi uns 40 minutos de chuva, terminou, mamãe encerrou a oração, levantamos, olhamos do lado as árvores, 2 árvores grandes tinha levado com raiz e tudo. O posto de gasolina da esquina estava virado de ponta cabeça. Telha de barro que cobriu a rua de fora a fora. Nossa casa nem o frasco não saiu do nosso barraquinho. Irmãos, são tantas horas horríveis. Mais uma nessa linhagem. Uma época passou um
um surto de pneumonia onde nós morávamos e pegou quase todos nós pequenos. E mamãe levou eu mais velho no hospital. Como eram surtos, o hospital estava lotado, crianças na maca. E um médico me examinou, fez os exames e falou: dona, seu filho está com a pneumonia bem avançada, mas não tem como eu deixar essa criança aqui hoje, não cabe mais, está super lotado, tem criança na maca, mas eu vou receitar uma receita para a senhora, por favor, passa ali na farmácia, pega esses medicamentos e daqui 2 dias a senhora volta tendo vaga nós internos do teu filho. Mamãe sempre falou: tá bom, doutor, Deus te abençoe. Receitou aquele medicamento e mamãe me pegou e vinha vindo comigo. Mamãe parou na rua, olhou pra cima e falou: senhor, tu sabe que faz muitos anos que eu não entro numa farmácia, não que eu não creio que os medicamentos podem fazer efeito, é que as minhas condições não dá, senhor, o dinheiro nosso é para comer o básico, senhor, mas eu creio em ti. Quantas crianças já morreu com essa pneumonia nesse surto? Guarda os meus filhos, eu vou te glorificar. Chegamos em casa, estava quase todos doentes, irmão. Aquilo preocupou muito mamãe. À noite colocou nós para dormir, apagou a lamparina. Creio eu que era por volta da meia-noite. Mamãe estava orando na beirada da nossa cama com as mãos para cima e dizia: Senhor, não recolhe os meus filhos, tu prometeu que eu vou comer da boca deles, eles são criança hoje, Senhor, eu não pude comprar nem uma nova alxina, mas faz uma obra. Estava tão escuro naquela noite, irmão, nós vimos um clarão entrar no nosso barraquinho que iluminou tudo, dava para enxergar uma agulha no chão. Ah, Deus tomou mamãe numa virtude e nós sentimos algo novo, um renovo em nós, dormindo, levantamos cedo, todos libertos, ninguém tinha mais febre, não morreu nenhum, e nós estamos glorificando. É 8h25, mais uma obra, irmão, para nós encerrarmos, para não terminar o culto tão tarde. Tem irmãs que já faz mais de 1h30, irmãos que estão em pé. Agradeço a Deus que o Senhor fez várias obras também no ministério que o Senhor tem nos dado. Agradeço a Deus que um dia chegou um irmão nosso no portão da minha casa, foi o irmão Silvano: meu filho está muito mal, internado no hospital, e os médicos não acham a bactéria que ele tem, está no isolamento, e eu vim pedir para que o irmão fizesse um favor de ir lá para ungir o meu filho. E nós fomos naquele hospital, irmão, ele foi me contando no caminho que o filho novinho ainda, de uns 3 meses, pegou uma bactéria no intestino, e os médicos dali de São Bernardo, que é a nossa região, não conseguia diagnosticar o que era, e transferiu para um hospital de São Paulo, que tem um pouco mais de recurso, mas nem lá conseguia diagnosticar o que era. E ele falou: irmão, ontem a médica falou para mim que o intestino da minha criança está em carne viva, e eu não quero perder o meu filho, porque foi promessa de Deus na minha vida. Falei: irmão, vamos ficar em paz, vamos lá, se nós conseguimos entrar, o teu filho vai ser ungido. E foi eu, o pai e mais um companheiro. Quando nós chegou na recepção do hospital, um hospital grande de ponta em São Paulo, o pai se identificou com a recepcionista, explicou que nós iríamos subir para fazer uma oração para o filho dele que estava internado em tal andar daquele hospital. Quando a moça deu uma olhada ali, pegou o nome da criança, falou: olha, pai, vocês estão em 3 e não podem estar em 3 lá, só um que eu libero para entrar, porque o caso da criança é grave e isso é ordem dos médicos para não entrar. O pai começou a chorar, irmão, que queria estar junto na unção. O companheiro também ficou triste, eu fiquei na comunhão. Uma moça sentada
sentada numa cadeira no computador, no canto da sala, ouviu a conversa, levantou de lá, encostou no balcão, nos saudou com a paz de Deus e falou: eu sou a chefe da recepção, vai entrar vocês três lá no nome do Senhor Jesus. E se alguma médica perguntar, fala que foi a fulana, chefe da recepção, que autorizou. Vai em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai fazer obra. Já pegou no número, irmão, colocou no nosso externo, e nós já entramos no elevador já falando em língua, já sabendo que Deus ia fazer um milagre. Chegou no andar, descemos, aleluia, tinha uma médica que, entrando aquela hora onde estavam aquelas crianças, e conversamos com ela, ela falou: então vocês esperam um pouco, eu vou fazer uns procedimentos que nem faz nas crianças, com 5 minutos eu saio, vocês entram, mas por favor, sejam rápidos, procura ser rápido, porque essas crianças, o quadro é muito grave, tem essa criança que vocês vão orar e tem uma outra lá também junto. Nós falamos: doutor, é coisa de minuto, pode ter certeza. A doutora saiu e nos liberou para entrar, e nós entramos, irmão, tava lá as crianças e 2 mães, cada uma com a sua criança, e a esposa do servo de Deus ali. Chegamos perto daquele bercinho, a criança muito magrinha, pele e osso, e ali foi feito aquela unção de acordo da palavra de Deus, coisa de 1 minuto e meio, 2, quando terminou a unção, irmão, que eu abri os olhos, a criança deu um sorriso para mim, e o Senhor falou comigo: eu vou libertar. Ela está agradecendo pela unção que recebeu, e ali rápido eu já ia saindo para respeitar a ordem médica. Aquela outra mãe me segurou embaixo do meu terno, já com os olhos cheios de lágrimas, falou: moço, eu te peço um favor e não me negue, minha filha está aqui também desenganada, faz 4 meses que eu moro nesse hospital. Nunca essa criança foi para casa dela, o quarto está lá pronto, o berço está pronto, as roupinhas estão prontas. Ela nasceu com uma doença grave no pulmão e vive no oxigênio dia e noite. E vocês orando lá, eu senti uma alegria tão grande. Olha, moça, eu sou de uma igreja evangélica, e a semana passada eu chamei para o meu pastor vir aqui, mas ele conferiu na caderneta dele, eu não pude pagar o dízimo. Ele falou que não ia vir, eu estava em dívida. Mas por favor, faz uma oração para minha filha, pois eu não quero ver ela morta. Eu falei: dona, nós não só vai orar, nós vai ungir a tua filha, e o mesmo Deus que vai libertar aquela criança vai libertar a tua filha. E não vai te custar nem um centavo do teu bolso. Uma criancinha respirando com dificuldade, com a máscara de oxigênio no nariz, amarradinha aos braços, agulhas na cabeça, tomando algum medicamento. Encostamos naquele bercinho, aquela criança foi ungida, irmão, de acordo da palavra de Deus. Deixamos o endereço da igreja para aquela mãe, viemos embora. À noite íamos congregar em Peruíbe, tinha um serviço para atender lá. Pedimos oração à noite em Peruíbe, voltamos à noite depois do culto, Deus nos visitando na subida da serra. Dormimos de manhã 8 horas, o pai da criança me ligou: irmão Silvano, o médico me ligou num desespero grande, as 2 crianças estão de alta, não tem mais nada. Nada, é Deus que faz tudo. Minha comum congregação Jardim Transilvânia,
em Diadema, nosso irmão Eros, nosso irmão Antônio, nosso irmão Luquinha, os irmãos da administração estiveram lá, nos levou tanta alegria, irmão, e nós viemos hoje pela primeira vez nessa cidade, fomos tão bem recepcionados, que já estamos com vontade de voltar. Deus dá a graça de atender 4 congregações na nossa região. Só no Transilvânia participou da Santa Ceia 1339. Um povo muito grande. A Irmandade nos ajude em oração.